Obrigado, pastor Gabriel. Você não ama aquele homem? Amém? Que pastor incrível e professor da palavra. Quando ele ensina, sim, pode mostrar seu apreço. Gabriel, espero que esteja ouvindo. E quando ele ensina, definitivamente tem o dom de ensinar. Amém? Então, no corpo de Cristo somos tão ricos. Deus nos dá dons. A Bíblia diz que quando Jesus ascendeu ao céu, ele distribuiu dons aos homens. E os dons que ele deu, naquela parte das Escrituras, ele ascendeu ao céu e deu dons, são na verdade homens e mulheres. Amém? Ele deu à igreja o quê? Pastores, primeiro apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, todos podem ensinar. Todos no corpo de Cristo podem ensinar, mas nem todos são chamados para serem mestres. Esse homem aqui, toda vez que ele ensina, prepare-se para o grego e hebraico. E um mestre ama destrinchar a palavra. Amém? Talvez seja porque ele foi chamado para ser um mestre no corpo de Cristo, mas ele se tornou um professor na escola primeiro. Ele era de uma escola que eu não vou mencionar, mas ele tinha um bom trabalho lá. Então, eu o chamei, porque eu vi o dom de Deus. Geralmente, se quer descobrir seu dom, vai descobrir que tem uma paixão e um desejo por um certo trabalho, uma determinada tarefa. E essa tarefa, essa paixão que tem, algumas pessoas amam coisas técnicas, amam robótica, coisas assim. E se seu filho ama isso, coloque seu filho nessa trajetória. Amém? Não é importante, e eu estou falando isso na hora certa, eu sei do que estou falando, não é tão importante o seu filho se qualificar academicamente para uma ou outra escola, mas ore sobre isso. Deus sabe o tipo de amigos, influência que seu filho vai estar debaixo. É mais importante que seu filho esteja num lugar que desenvolve seu caráter piedoso. Porque a adolescência é uma fase que é tudo ou nada. Os hábitos que ele pegar das companhias erradas vão ficar com ele por um bom tempo. Certo? Porque Deus conhece o futuro. Então não fique tão preocupado com faculdades e tudo isso. Não deixe o sistema do mundo te afetar. Se entrar nessa faculdade é inteligente. Não. Inteligência não é apenas inteligência acadêmica, mas é inteligência em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia chama isso de sabedoria. Amém? Há um versículo na Bíblia que diz: instrui o menino, no livro de Provérbios, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, no hebraico, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. Ali a palavra pei é usada, que significa boca. Instrui o menino de acordo com seu gosto, de acordo com a sua inclinação. Toda criança tem um temperamento, toda criança tem uma propensão e uma paixão por algo. Amém? Se seu filho gosta de construir coisas, coloque ele nessa direção. Não fale, eu quero que você seja um médico, quero que seja um advogado, sabe? Isso não é bom. Descubra a personalidade dele e trabalhe com ela. Cada criança é diferente. Então, instrui o menino de acordo com seu temperamento, sua inclinação, e quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Ok, glória a Deus. Isso foi do meu coração. Quis falar isso para os pais. É como se fosse uma mensagem para os pais. Amém? Antes de começar a pregar. Na verdade, já comecei a pregar. Ok? E então, não se preocupe tanto com os resultados dos seus filhos. Por que deixar o sistema mundial determinar o quão inteligente ele é? Seu filho pode ser mais inteligente do que aqueles que tiram notas boas, em outras áreas. Mas isso não é determinante. Eles não dão uma nota para isso. Você dá uma nota para isso. Amém? Se seu filho está desenvolvendo um caráter piedoso em sua vida, elogie ele. Diga, é isso que importa. Sim, veja, pessoas que não são inteligentes quando
elas roubam apenas um item. Pessoas que se formam na faculdade, quando elas roubam muito e fazem de uma forma técnica, digitalmente. Fazem de tal forma que você descobre somente anos depois. Amém? Amém? Caráter é mais importante. Amém? Honestidade, integridade, ensine isso para os seus filhos. Você diz, mas o que isso vai fazer para o futuro dele? Eu quero que ele faça muito dinheiro. Não, você quer que ele faça muito dinheiro. Amém? E te digo algo. É como se fosse uma lei espiritual do reino de Deus. Quando você faz aquilo que você gosta, e na verdade é aquilo que Deus coloca no seu coração, porque na nova aliança Deus te conduz com base em seus desejos internos, convicções internas e paixões. Amém? Uma vez que embarca nisso, se você faz o que ama, o dinheiro vai seguir. Se você está num trabalho que não ama, saia. Mas não por causa de sua má atitude, ou porque você foi repreendido no seu trabalho. Você entende? Hã? Não é isso. Mas quando você faz o que ama, mesmo que por um tempo não pareça que você está recebendo aquilo que você quer, o dinheiro vai vir. Mas nunca siga o dinheiro. Não faça o trabalho só porque você acha que vai ficar rico. Amém? Você senta em casa e admira pessoas que você vê no YouTube dizendo invista nisso, faz aquilo, e você faz, e a sua família sofre porque você está usando o dinheiro que era para sua família. Sua esposa sofre e você nem se importa, porque tudo que quer é ganhar muito dinheiro. Deixa eu te dizer algo. Faça um dinheiro estável. A Bíblia diz: a mão dos diligentes enriquece. Certo? Mas hoje em dia parece que os jovens querem ficar ricos rápido. Então, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Amém? Mas quando você tem caráter, integridade, honestidade, alguém vai te ver. E eu não estou falando aqui de um chefe cristão. Olha para a Bíblia. Faraó não era um chefe cristão. Mas ele viu que o Senhor estava com José. E tudo o que José fazia, Deus fazia prosperar. José não estava em casa dizendo, eu vou fazer um dinheiro rápido. Ficar rico rápido. Aconteceu com esse conhecido meu, com um amigo meu. Amém? José estava na internet. Não. Sabe o que José estava fazendo quando o Senhor prosperou tudo que ele fazia? Ele estava trabalhando no campo. Estava limpando a casa, cuidando dos cavalos. Belos cavalos egípcios. Mas tudo que ele tocava prosperava. Os cavalos ficaram fortes. Eles ficaram mais amigáveis. Não se comportavam mal. E tudo que José cuidava, até mesmo o jardim, florescia. Amém? A colheita era abundante, até no tempo de fome, que sabemos que aconteceu. Então, até um chefe secular, quando vê esse tipo de coisa, ele diz: esse homem tem algo de especial nele. O mundo chama de carisma, que é a palavra cariz, graça. Entendeu? Quando alguém é carismático, é por causa do favor de Deus naquela pessoa. Posso ouvir um amém? Amém? Então, eu espero que isso é importante. Tem algumas coisas que eu quero falar para vocês no processo da pregação e do ensino. Eu ensino uma porção das Escrituras, mas preciso dizer algo, em vez de falar só daquela porção bíblica. Eu posso fazer isso? Amém? Seu pastor ama vocês. Todos os pastores amam vocês. Queremos que você prospere. Porque se não tiver cuidado, sabe? Obrigado. Se essa é uma igreja incrível, não é? Você os corrige, eles batem palma. Amém? O que eu falei é uma correção. Glória a Deus. Bem, vamos dar uma olhada na Bíblia. Espero que esteja gostando do estudo bíblico do Joseph Prince, o nosso aplicativo.
e tenha começado a usar. Sabe, é tão vital que você entre em contato com a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Uau! Embora a árvore seja cortada, e você sabe que qualquer galho que for cortado, a vida se foi. Amém? Não é mesmo? Então, é por isso que estamos falando a palavra de Deus que transcende as leis naturais. Amém? Se vive naturalmente, está sujeito às leis naturais. Amém? O reino dos milagres está além. É como se, sabe, o que estou tentando descrever é que, por exemplo, a lei da gravidade. Toda vez que você pega um avião, você transcende a lei da gravidade. Porque existe outra lei, a lei do impulso e elevação. É uma lei natural, mas não há semelhança, ok? Não há nada no natural para descrever os caminhos de Deus. Deus diz que mesmo se você for cortado, na idade que está, os médicos vão te dizer o que é natural. E eles têm que fazer isso, se forem honestos. Eles vão te dizer coisas que talvez não queira ouvir, certo? Mas não vivemos no reino natural. Nós somos seres espirituais, na casa de Deus, o templo de Deus. E um dia, veja, esse espírito não morre. Amém? Esse corpo vai morrer se Jesus tardar, mas teremos um novo corpo. Mas esse corpo é apenas uma casa, você é um ser espiritual. Então, um peixe, tudo que Deus criou, uma pessoa ou um ser, essa criação tem que prosperar em seu ambiente. Então, o peixe só pode sobreviver dentro da água. Amém? Certo? Os pássaros voam. Somente quando morrem eles caem. Enquanto houver vida, ele não vai ser terrestre. Amém? Você é um ser espiritual, criado à imagem de Deus. Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Você é um ser espiritual, viva nesse reino. Amém? E esse reino não é natural, ele transcende as leis naturais. Então aqui diz que pare de pensar no natural. A Bíblia diz: seja renovado. Amém? Transformado pela renovação da sua mente. Outra versão diz renovado no espírito da sua mente. É tudo sobre se transformar pela renovação da sua mente. Mas qual é o objeto que Deus usa para isso? É a sua palavra. Por isso, muitas pessoas inteligentes que estão dentro do reino da lógica, alguns ateus dizem não existe Deus. E são pessoas muito inteligentes, pessoas eruditas. Amém? Mas o fato é esse. Se você faz uma simples pergunta para eles, eles te dizem que Deus não existe, baseado nas leis naturais, baseado no que eles acham. Mas, veja, é baseado em sua compreensão limitada. Eles querem que você acredite no raciocínio deles, certo? Eles acreditam serem mais inteligentes que você. Estão certo? Por isso que eles falam com você. Eles acreditam em sua lógica. E você pergunta, então você não acredita em Deus? Então tudo vem da onde? De matéria não racional, gases. Boom! Big Bang. Ok, então, esses gases não materiais, não lógicos, produziram você? Sim. O seu cérebro? Como foi produzido? Originalmente, conforme a evolução do homem. É nisso que creem, certo? Veio de matéria não racional. Então, matéria não racional produziu seu cérebro racional, que está tentando racionalizar comigo, certo? Se você acredita que veio dessa matéria não racional, então não quero ouvir o que tem no seu cérebro.
Deve haver uma inteligência superior para te dar inteligência. Deve haver uma inteligência racional e espiritual e lógica para produzir toda essa ordem no universo. Não apenas isso. Dentro do seu corpo, tudo o que acontece, há uma inteligência. Amém. O homem que descobriu o DNA e como funciona, anos atrás, é um forte crente em Cristo. E tudo que ele escreve, eles tentam apagar sua crença. Mas ele fala da sua fé. Ele escreveu um livro. Ele lançou um livro, mas não querem ouvir. Só querem saber dos seus resultados e eles pegam isso. A estrutura do DNA foi ele que descobriu. Quando olha para o DNA, é incrível. Não pode ter sido um ser não racional que produziu tudo isso. Amém? O menor não pode produzir o maior. É ao contrário. Se matéria gasosa não racional produzisse o maior, uma mente lógica racional, então é o oposto de tudo na vida. Amém? Não viemos dos macacos. Deus nos criou à sua imagem. Os macacos ainda estão por aí. Eles dizem, levou milhões e milhões de anos para um pequeno girino produzir pés. Eles tentam usar a lógica. Tem certeza que foram 65 milhões de anos atrás? Tem certeza disso? Ah, sim, temos certeza. Temos a datação por carbono. Ah, muito interessante, datação por carbono, que é baseada em tudo estar constante. Tudo tem que ser perfeito para funcionar. Ela assume que a Terra e o universo são os mesmos quando eram 1 milhão, 10 milhões de anos atrás, mas não eram. Tudo mudou. Você tem que pensar nisso. Datação por carbono não explica tudo, porque houve um dilúvio universal. A Terra era reta, mas depois se inclinou para congelar as águas do dilúvio, gerando o Polo Norte e o Polo Sul. Amém? Tudo por causa do dilúvio. Amém? Não é isso? Amém. Quando ouço 65 milhões de anos, eu pergunto, será que não é 64? Muito inteligente. 65 milhões, 85 milhões, 25 milhões. E eles querem que você acredite. Ok? Isso é apenas algo que eu queria compartilhar com vocês. Me deu vontade de falar. Voltando aqui. Então, seja o que for, você precisa da palavra de Deus todos os dias. Porque existem áreas da sua vida que foram cortadas, morreram. E muitas vezes é por causa da nossa tolice, das nossas ações ou pecados. Nós cometemos essas coisas e pensamos que não há consequências. Sempre tem uma consequência. O pecado sempre traz a morte. Amém? Sabia disso? Mas, Pastor Prince, eu ainda estou vivo aqui. Você está vivo, mas tem um processo de morte trabalhando. E toda vez que está trabalhando, chamamos isso de cansaço constante, e aí você se torna fraco. A Bíblia diz que esse é o processo. E depois fica doente e finalmente morre. Esse é o destino final. Na verdade, não. O destino final é o lago de fogo, a segunda morte. Mas essa morte é o que estamos dizendo quando você diz, eu estou vivo. Está vivo, mas o processo da morte está trabalhando. E Deus nos deu sua palavra para compensar essa morte. Amém. E é por isso que no Antigo Testamento havia um sacrifício, no livro de Números, chamado de cinzas da novilha vermelha. O que eles faziam é que eles traziam uma novilha para Deus, ok? No tabernáculo. E a novilha era morta diante do Senhor. E a carcaça dessa novilha, o corpo da novilha era queimado como a oferta sacrificial. A Bíblia diz algo interessante. Essa novilha, sobre que não subiu jugo, sem defeito, que não tenha mancha, é uma imagem de Jesus Cristo. Amém? Essa bezerra que era sacrificada é uma imagem do sacrifício de Jesus na cruz. Sobre que não subiu jugo. Ela nunca esteve em servidão, nunca esteve em cativeiro. O jugo é a escravidão. Sobre que não subiu jugo. E nele, no sacrifício, não havia defeito. Não havia defeito nele. É uma imagem de Jesus.
Depois disso, o que acontecia quando o sacrifício estava sendo queimado? Eles jogavam o cedro, jogavam isopo, e é uma imagem de Jesus na cruz. A cruz pode ter sido um cedro, não sabemos. Eles tinham essa árvore naquela região, então pode ter sido isso mesmo. Deus fez de tal forma que pode ter sido um cedro que usaram e ofereceram a Jesus vinagre em um isopo. Você lembra? De qualquer forma, eles esperavam que fosse queimado completamente, virasse cinzas, colocavam água. Era um sacrifício especial. Para Israel, toda vez que eles tocavam qualquer coisa morta. Podia ser um cadáver, um corpo, podia ser um animal morto, qualquer coisa morta. Se tocasse nisso, tinham que fazer esse sacrifício. Não era uma oferta queimada. Não era uma oferta pelo pecado. Esses sacrifícios estão no livro de Levítico. O que eu estou falando está em Números. O livro de Levítico é um livro do sacerdócio. Amém? Já ensinei sobre as 5 ofertas. Mas o livro de Números é a peregrinação no deserto. É o livro sobre como se fosse nós na terra, indo para o nosso lar celestial. Amém? Que é muito mais lindo. Você ouviu semana passada? Falamos sobre isso, vai ser a nossa vida real. Estamos tão conscientes da carne que pensamos que essa é a vida real. Deus ordenou essa vida também, mas tudo aqui está caído. Tudo na terra está caído, mas estamos olhando, amém, para a perfeição. Amém? Aleluia. Amém? Essa nossa jornada é como o livro de Números, peregrinando no deserto. E essa provisão está no livro de Números. Sempre que você toca na morte, eu não estou falando de tocar num corpo, fisicamente. Quero dizer que existem coisas que, se você toca, não é abertamente pecaminoso, mas você toca a morte. Você assiste um filme e depois se sente que existe morte nisso. Eu lembro que estava com o pastor Mark no exterior e fomos a uma livraria. Estávamos folheando alguns livros e ele estava comigo quando aconteceu. E eu peguei um livro ali e eu disse, uau, parece que esse livro vai revelar algum segredo. Então eu peguei esse livro e pensei, talvez o autor seja cristão. Pode compartilhar alguns princípios sobrenaturais do universo. E eu fiquei muito interessado, pensando que era baseado na Bíblia. E eu li um pouco. Sim, algumas coisas são baseadas na Bíblia. O versículo favorito da Nova Era é: como imaginou na sua alma, assim é. Que é um versículo tirado do contexto. É o que eles conhecem. Tudo é possível ao que crê. Eles tiram as palavras de Jesus do contexto. Mas acreditar em quem? Em Jesus. Não é acreditar em qualquer coisa. E eu estava ali lendo aquele livro e percebi que era a Nova Era. E continuei lendo e lendo, e estava ali, o pastor Mark estava comigo, e algo dentro de mim disse, fecha esse livro. E eu fechei o livro. E eu andei no shopping com o pastor Mark e tive uma das dores de cabeça mais fortes que já tive. Foi terrível. E logo após eu fechar o livro, eu saí dali e começou a desenvolver, foi muito forte. Eu até senti vontade de vomitar. Eu não tenho esse tipo de problema. Pode chamar de enxaqueca, mas foi muito sério. Eu fui ao banheiro e perguntei ao Senhor, sabe? Pastor Mark estava lá. Ele me ajudou naquele momento, ele foi comprar um remédio para dor ou algo assim. Ele é uma pessoa natural. Eu estou brincando, ok? E, na verdade, não há nada de errado, certo? Em utilizar serviços médicos. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Primeiro, toda boa dádiva, depois, todo dom perfeito. A boa dádiva aqui é para as pessoas do mundo. Deus ainda as ama, apesar de estarem caídas. O que Deus quer é que elas cheguem a Cristo. Amém? Mas Deus ainda é misericordioso, ele provê, muitas vezes através de descobertas da medicina. Então eu não sou contra a medicina. Só estou dizendo que se o homem não tivesse caído, não precisaríamos de remédio. Então temos que voltar ao fabricante e ao seu manual para descobrir como viver a vida. Ele é o nosso Criador. Mais do que isso, ele é o nosso Pai. Quando estávamos perdidos, ele nos redimiu através de seu Filho. Então,
Eu toquei a morte. Foi isso que Deus disse. Eu perguntei, o que aconteceu, Senhor? E ele disse, você tocou a morte. E eu disse, como fiz isso? Eu esqueci que estava lendo o livro. E ele disse, você leu aquilo? Ali eu aprendi que há coisas que parecem inocentes, mas quando toca tem um sentimento de morte. Você entende? E todos os dias somos contaminados. Ainda somos a justiça de Deus em Cristo, mas ficamos contaminados. Uma boa ilustração é uma barra de ouro, amém? E você joga na lama. Especialmente agora que está chovendo muito. E você joga ela na lama. E você deixa aquilo ali por 1 hora. E depois pega. Aquilo ainda é uma barra de ouro? Oi? Ainda tem o mesmo valor? Amém? Mas está contaminada? Sim, muito. Certo? Ela ainda tem valor, ainda é ouro, mas está contaminado. Tem crente que pensa que quando você é feito a justiça de Deus, a propósito, a justiça de Deus na Bíblia é simbolizada pelo metal ouro. Amém? E pensam que quando você cai na lama, cai no pecado, você se torna um pedaço de madeira. Amém? Não, isso não acontece. Você ainda é a justiça de Deus em Cristo, mas está contaminado. Contaminado em sua mente, em suas emoções e ações. Quando você fica com raiva de alguém, você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Na verdade, essa realização deveria fazer você julgar essa ação. Lembre-se disso, igreja. Sempre julgue a sua ação com base na sua posição. Nunca, nunca julgue sua posição por sua ação. Porque eu fiz errado, então agora eu sou injusto. Muita gente julga sua posição diante de Deus, sua posição perante Deus por seu estado. Não, julgue o seu estado por sua posição. Você é a justiça de Deus em Cristo. Quando isso é assegurado, você não tem medo, até quando sua esposa te corrige. Amém? Se alguém te corrige, você descobre que pode aprender com isso, porque não afeta quem você é. Muitas pessoas não aceitam críticas porque são inseguras. Lembra que eu falei que Jesus, no cenáculo, antes de lavar os pés dos discípulos, o que ele fez? A Bíblia diz assim, e é como se isso preenchesse essa passagem, de Jesus sabendo que ele veio do Pai, que ele veio de Deus e voltaria para Deus. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele pegou uma toalha, uma bacia, se abaixou e lavou os pés dos discípulos. Lembra o que eu disse? Só aqueles que estão seguros podem ser humildes. Pessoas orgulhosas são muito inseguras. E a sua crítica toca um lugar na vida delas, algo que estão escondendo das pessoas. São inseguras. Igreja, deixa eu te dizer algo. Todos nós somos inseguros, em diferentes níveis. É por isso que precisamos ser lembrados que somos a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então tudo que precisa fazer é pegar aquela barra de ouro e o que você faz? Você lava, certo? Veja, não com sangue, mas com a água da palavra. Quando é contaminação, é sempre a água da palavra. O que acontecia com as cinzas da novilha? Sempre que um judeu tocava a morte, ele não podia adorar a Deus até que viesse ao sacerdote. O sacerdote borrifava nele água tirada das cinzas da novilha vermelha. Alguns de vocês podem pensar que te lembra de uma prática, práticas estranhas, mas na verdade essas práticas são baseadas nisso. Essa é a original. As cinzas da novilha eram colocadas em uma tigela e tinha água naquela tigela. E era misturada com cedro e depois colocado isopo e misturado e era borrifado na pessoa que estava contaminada. E a pessoa ficava limpa. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Certo? Então o tipo, é claro, o tipo é sempre inferior, é sempre menor do que a substância.
mas ele aponta para a substância. As cinzas da novilha vermelha quer dizer que há uma provisão para o povo de Deus quando eles tocam as coisas no mundo, quando olham para alguma coisa que não deveriam olhar, seja o que for, e ficam contaminados. Ou eles ouvem uma conversa, palavrões, e eles ficam contaminados. E se forem expostos por muito tempo, na verdade pode se tornar pecado. Amém? Pode até afetar sua saúde. É interessante. Pode afetar sua saúde. Amém? Então, qual é a provisão? Água. Se a barra de ouro está contaminada, ainda é uma barra de ouro, mas você lava com água e ela volta a brilhar. Amém? Então a Bíblia diz, ouça com atenção, não cite mal esse versículo. Diz, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Perceba, purifiquemo-nos de toda, pois que temos tais promessas. E onde você encontra essas promessas? Na palavra de Deus. Não apenas diga purifiquemo-nos, certo? Tem gente que diz, se você é a justiça de Deus em Cristo, por que Paulo diz em Coríntios, purifiquemo-nos? Eles tiram do contexto, tem que citar o versículo todo. Pois que temos tais promessas. Amados, purifiquemo-nos. Nós nos purificamos de toda a imundícia da carne, da contaminação, mas você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Deus não te vê de outra forma. Ele te vê através da obra redentora de Cristo. Amém? Mas essa contaminação, como você se purifica? Pois que temos essas promessas. Purifiquemo-nos. Você usa a palavra de Deus. Amém? Você me entende até aqui? Você entende? Amém? Quanto mais você se lava com a água da palavra, é muito interessante que uma das doenças que era muito proeminente no Antigo Testamento era a lepra. Sabe qual era a provisão para a lepra? Muita água. Tinha que jogar muita água, fazer a pessoa ir até a água e mergulhar, batizar na água e depois sair. Tinha que lavar e depois tinha que lavar de novo. E um dia eu estava lendo sobre essa contaminação. E a Bíblia diz que essa contaminação que acontecia com a pessoa, esse tipo de contaminação, esse tipo de impureza, era sempre tratado com água. Então eu pensei, em vez de esperar ser contaminado, por que não apenas entrar na água? Amém? Veja, anos atrás, eu me lembro de falar sobre isso no meu primeiro livro, Destinados a Reinar. Eu ainda me lembro vividamente. Havia uma pequena cachoeira, não era muito grande, estava em outro país, e era uma cachoeira, e eu era um menino na época. E eu me lembro que eu peguei uma pedra, e a pedra estava cheia de lodo e muito suja, cheia de terra, e eu coloquei no meio de outras pedras onde a água estava caindo. E depois de um tempo eu voltei para a minha pedra, e eu peguei ela, e adivinha, estava brilhando, radiante como alguns de vocês estão agora. E eu falei para os pastores semana passada, quando eu prego eu amo ver o rosto de vocês, porque alguns nem sabem como Moisés, ele não sabia que seu rosto brilhava. Sabe por quê? Você está limpo pela palavra, que ele fala através de mim. Jesus falou isso. Ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra é a palavra de Deus. Amém? A água é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Amém? Então diz aqui, mesmo que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. No momento que sente a água, ela brota. A vida volta. Se você se mantém lavado o tempo todo na palavra de Deus, quantos aqui sentem que quando estão longe da palavra de Deus, e isso acontece muito quando você está de férias, aqueles que estão de férias assistindo online, comendo sushi e nem mandaram nada para o seu pastor, não importa, tudo bem. Mas deixa eu falar algo para você. Muitos de nós experimentamos isso nas férias, porque não passamos tempo na palavra, não ouvimos a palavra de Deus. Depois de algum tempo, você tende a se sentir contaminado e você tende também a brigar mais, você fica mais desanimado, deprimido, com raiva, e o propósito daquelas férias era para você descansar e recarregar. Mas em vez disso, você volta para o seu país
e sente que precisa de outras férias. Então, o problema é esse. Podemos tomar banho todo dia e não sermos revigorados, porque isso vem do Espírito Santo. Amém? Então fique na água, como aquela pedra. A água cai o tempo todo. E em vez de tirar ela da água e sujá-la de novo e colocar de volta na água, deixe na água. Isso é gastar tempo na palavra. Leia a palavra de Deus. Você pode passar tempo lendo a Bíblia, depois pode ouvir enquanto anda e faz compras, enquanto você faz sua refeição. Amém? Ouça a palavra. Não precisa ser uma pregação minha. Qualquer palavra baseada na palavra de Deus, que glorifica Cristo, te mantém centrado em Cristo, porque quando olha para Ele se torna radiante. Glória a Deus. Ao cheiro das águas, brotará. Tem um exemplo de algo que aconteceu anos atrás, quando estava em São Francisco com os pastores. Pastor Lawrence estava comigo. Fomos visitar um parque, um parque natural. Eles tinham árvores muito antigas lá. E eu estava passando por um riacho. Eu vi um tronco que caiu por cima do riacho. Ok? Estava cortado. Cortado. Uma árvore, que agora era um tronco, estava cortada das suas raízes. Eu podia ver, mas ela caiu no meio do riacho, não dentro dele, um pouco acima do riacho, não tocando na água. E era um pequeno riacho. Eu disse, rapazes, olhem, sabe o que vimos? Vimos isso aqui. Nós tiramos essa foto. E aqui você não consegue ver as raízes, mas as raízes estão completamente arrancadas. Não sabemos quanto tempo tinha caído, mas ao cheiro das águas, ela começou a brotar. Folhas novas e verdes. Mas ela não está plantada, mas tem folhas verdes. Essa árvore. Ao cheiro das águas. Amém? Quem tirou essa foto aqui fui eu. Amém? Porque quando eu estou no exterior com os meus pastores, fazemos esse tipo de coisa. Nos dias que eu não vou pregar, na verdade isso foi depois de uma pregação. Nesses dias eu não deixo eles servirem, eu que sirvo a eles. Amém? Você pode ter pessoas te ajudando porque você vai pregar, mas depois disso, pastores, eu sou um de vocês. Ok? Amém? Ouvi um pastor dizendo amém. Não estamos aqui para ser servidos. Às vezes as pessoas ajudam por causa da conveniência, para que tudo corra bem. Por causa do tempo as pessoas ajudam, mas não pense que depois das minhas pregações eles ficam me servindo, não. Às vezes eu o sirvo. Já servi muito ao pastor Mark. Amém? Alguém tem que servi-lo porque ele está na academia o tempo todo. Certo? Então, sabe, veja, isso é conversa de família. Então, aqueles que estão assistindo e ouvindo nem sabem quem é o pastor Mark. E nem sabem que eu amo esse cara. Então, diz, e morrer o seu tronco no pó. Mas, olha aqui, se envelhecer na terra a sua raiz. Então, qual é o problema de você envelhecer? Dizem que você não tem mais umidade em seus ossos. Sabia que a Bíblia diz que quando você faz algo, está umedecendo os seus ossos? Em hebraico. Certo? Remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha para isso no hebraico. Diz umedecer seus ossos. Nós sabemos que os nossos ossos podem clique e claque. Quando acorda pela manhã, quando você fica velho, tem muito clique, claque, clique, claque. Dum 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 do dum dooby doo click 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 clack. Sabe, é assim. Então, a falta de umedecimento, a falta de água é um problema. Amém?
Dá até para ver na pele. Então temos que colocar água do lado de fora. Chamam de hidratante, certo? Porque está faltando água e você envelhece muito rápido quando falta água. Não bebe água. Então, assim como é no natural, é o espiritual. Amém? Você precisa de água. Muitos aqui conhecem o versículo quando Moisés morreu quando tinha 120 anos. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Certo? Seus olhos não se escureceram com 120 anos, nem perdeu ele o seu vigor. Não procure o texto agora. Pode procurar depois no seu aplicativo. O aplicativo interessante que você tem. Mas ouça, no hebraico, nem perdeu ele o seu vigor. No hebraico diz, sua umidade não se dissipou. Não é interessante? Diz literalmente no hebraico, sua umidade não se dissipou. Sua umidade foi retida. Com 120 anos ele era jovem. Amém? E ele morreu na entrada da terra prometida, porque ele representa a lei. A lei não pode levar o povo de Deus para a sua herança, para a terra que mana leite e mel. Amém? Tinha que ser Josué que os levaria. E o nome Josué, literalmente, é o nome Jesus. Yeshua, em hebraico. A lei não pode fazer você entrar, somente a graça pode fazer isso. Amém? Então ele morreu saudável. Ele morreu forte. Seu irmão Arão também morreu numa idade muito boa. E sabe de algo? Ele subiu a montanha para morrer. Ele não podia morrer até que ele tirasse as suas vestes de sumo sacerdote. Ele tirou suas vestes e morreu. Parece que, contanto que você perceba que está vestido com a justiça de Deus, as forças da morte não podem entrar. No momento, leia depois, Arão morreu e ele estava subindo a montanha. Ele não estava doente, fraco. Não era fraco. Ele subiu uma montanha. Pense nisso, ele subiu para o local do cemitério. E ainda está lá em Petra. Se for a Petra, do hotel onde você fica, você olha e vê um mausoléu branco no topo do monte, o Monte Or. Ali está o túmulo de Arão. Amém? Ele morreu sem estar doente. Tem gente que morre sem estar doente. Que seja assim com você se Jesus tardar. Amém? Umidade. A palavra-chave. Umidade. Vemos isso também no cenáculo. Descobrimos que Jesus, sabendo que o Pai deu tudo em suas mãos, ele se abaixou e eles ficaram se olhando e disseram, ok, o costume naqueles dias, quando andava, seus pés ficavam sujos. Seus pés sujos é a mesma coisa que sujeira em sua mente, espírito, corpo. Ela vem de fora. Aquilo que você ouve, vê, aquilo que faz. E essas coisas se apegam a você. E o que precisa de água, certo? Essa imagem de lavar os pés, naqueles dias lavar os pés era um costume para eles, porque era empoeirado na terra de Israel. Quando entrava na casa de alguém, tinha sempre água ali para lavar, mas geralmente era o servo da casa que lavava os pés das pessoas. Os discípulos estavam cansados, e quando você está cansado, você fica de mau humor. Amém? Especialmente nas férias. Durante as férias não observamos o sábado, não observamos o descanso, não observamos. E eu sempre gosto de aconselhar vocês, se puderem, considerem um dia de descanso. Não fique se apressando, temos que fazer alguma coisa. E começam a gritar com os filhos e eles ficam com raiva. E as crianças começam a gritar com os cachorros que passam. E os cachorros começam a latir para todo gato que passa, certo? E o gato diz miau, sabe? Então,
Eles se olharam e disseram: não é a minha vez. Certo? E Pedro diz: ei, fui eu que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tu disseste: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E ele olhou para Tomé e Tomé disse: eu duvido que seja eu. Duvido que é a minha vez. Amém? E ele olha para Judas e Judas: desculpa, eu estou ocupado contando dinheiro. Jesus se levantou e lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés deles. E não foi apenas um ato físico, mas um gesto simbólico para nos ensinar algo. Ele se levantou e disse: bem-aventurados sois se as fizerdes. Se fizerem isso, serão felizes. Porque eu vos dei o exemplo, façais vós também. Mas quando ele estava lavando os pés, para mostrar algo simbólico espiritual, Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte, não em mim. Isso é a salvação. Mas ele não disse em mim, ele disse: não tens parte comigo. Em questão de andar comigo todos os dias, comunhão comigo, em questão de amizade comigo, em questão de fluir comigo. Vai perder. Não perde sua salvação, porque isso seria dizer: se eu não te lavar, não tens parte em mim. Isso é para os crentes. Lavagem da água é para os crentes. Para os que já são lavados pelo sangue. Você lembra? O que Pedro disse a Jesus na ocasião? Ele disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era um homem extremo. Você conhece um Pedro? Muito extremos, muito dramáticos. Amém? Se forem para esse lado, eles vão para a esquerda até o fim. Se forem para a direita, não pode ser um pouco, eles têm que ir até o fim. Conhece alguém assim? Então, Pedro disse isso e ouça o que Jesus disse. Ele disse: eu vou falar literalmente o que ele disse. No grego você encontra duas palavras ali. Ele disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. O que ele disse foi isso. As duas palavras são lavar, mas no grego são palavras diferentes. A primeira é um banho. A segunda é lavar algumas partes do seu corpo, o seu rosto ou suas mãos. Partes do corpo. Jesus disse: aquele que está todo banhado, todos vocês foram banhados pelo sangue de Jesus. Esse é um evento único. A lavagem da regeneração. Ele nos lavou dos nossos pecados em seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai. Apocalipse capítulo 1. Amém? Então Jesus está dizendo: aquele que está banhado, aquele que já foi banhado, não precisa se banhar novamente. Não é como alguns ensinam. Você está salvo e aí peca e perde a salvação. Precisa ser salvo de novo e de novo. Não existe isso. Se você está salvo, está salvo. Senão, não seria segurança eterna, redenção eterna. Como o livro de Hebreus declara. Não seria herança eterna. Não seria vida eterna. O que precisa fazer? Você fica contaminado, que são os pés sujos. Nossa caminhada na vida se torna suja, contaminada. O que você faz? Corta o pé! Não, não, não. Relaxa, irmão, relaxa. Calma. Corta! Não é assim. Cuidado com esse negócio de cortar aqui, cortar ali. Cuidado. Relaxa, ok? Não corte isso, aquilo. Corte tudo. Relaxa. Ok? Jesus disse: você tem que lavar os pés. E o que você usa para lavar os pés? Água. E o que você usa para ser salvo, lavar o seu corpo inteiro? A verdade é que ele nos lavou com seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 1. Fomos lavados em seu sangue. De uma vez por todas. É assim que somos salvos. Amém? Agora só precisamos lavar os pés. E a palavra grega ali se refere a uma parte do corpo. Todo dia precisamos de água. Muitos crentes estão conscientes de que todo dia precisamos do sangue, do sangue. Você pode usar o sangue e não estar consciente de gastar tempo na palavra. Eu te digo algo. Eu passo por isso também.
alguns dias sem a palavra. Ok, vou ser honesto com vocês. Minha esposa está no culto de qualquer forma. Ela está aqui. Posso te dizer algo que ninguém mais sabe? Entre eu e você. Mas não conte pra ninguém, ok? Especialmente para as pessoas que estão se preparando. Vou postar isso sobre o Pastor Prince. Prepare-se. Prepare-se, eu vou contar algo para vocês. Sempre que eu estou um pouco desligado, ok? Com a minha esposa, ou com algo, ela vê que eu ando um pouco desligado. Não estou muito normal. Sabe o que ela me diz? Hum. Ela me dizia, agora ela não faz mais. Você está gastando tempo na palavra? Ela não fala de uma forma crítica. Tem gente que diz para a esposa: Ah, você gasta muito tempo na Bíblia. Por favor. A Bíblia diz: Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Certo? Se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Falando sobre marido e mulher, depois fala sobre Jesus, como ele se entregou por nós e nos lava com o seu sangue. Depois diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e ruga. Sem mácula quer dizer sem pecado, sem rugas quer dizer sem envelhecimento. Sim, já meditou nisso? Nem ruga. Amém. Em nosso espírito não há idade. Somos jovens no espírito. Sem manchas nem rugas. O que isso faz para a igreja? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula nem ruga, ele a lava com a lavagem da água pela palavra. Amém. Está no livro de Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É amor autossacrificial pela esposa. Você se sacrifica. Vou te dar um conselho. Quer sair de férias? Pense em serviço. Pense em trabalho. Não pense que vai se divertir. Se vai com a família, está lá para trabalhar. Está lá para servir. Amém? Se estão mal-humorados, você não pode. Você serve a eles. Se estão com fome, você os alimenta. Bem-aventurado você se fizer isso. Ah, não. Agora o dedo vai ficar apontado para mim. Não esqueça o que o pastor disse. Deixa para lá. Minha filha, meu filho, minha esposa, se ouvirem isso, vão dizer: não esqueça o que você disse. Esse é o risco da minha profissão, sabe? Tudo que eu prego, eu tenho que enfrentar as consequências. Mas quando sai de férias com a família, você sempre pode tirar um intervalo. Eu aconselho as pessoas a terem um tempo sabático, um tempo só para você. Sai um pouco, leia a Bíblia, sabe? Não precisa ser longe, pode ser perto. Amém? Quando sai com a sua família, você está lá para servir, para lavar os pés. E Jesus disse: você será feliz. Não triste, feliz. Bem-aventurado se fizer isso. Temos que lavar os pés uns dos outros. Ele está falando sobre coisas espirituais. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Sim. E é muito interessante que o diabo parece que morde os pés. Certo? Por isso diz que Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. E na primeira profecia, no jardim, Deus disse: ele, o diabo, vai. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele sempre está mordendo como uma cobra. Ele só pega o seu pé. Não pega o seu ombro, não pega o seu braço, o seu bíceps, ele vai para o pé. Certo? Amém. Assim como Jesus falou sobre Judas, da profecia nos Salmos, levantou contra mim o seu calcanhar. O traidor Judas, que traiu Jesus, levantou contra mim seu calcanhar. Imagina que alguém passa por perto de você. Sabe o que faz? Usa o calcanhar para te chutar. Por trás de você. Levantou contra mim seu calcanhar. Ele fez coisas nas minhas costas. Amém? Então o diabo não consegue aguentar pés limpos.
Não há nada para ele comer, porque ele foi ordenado desde o jardim do Éden. Do pó comerás todos os dias da sua vida. Então o pó é a comida da serpente. O diabo come poeira. O nome cananeus, certo? Os inimigos de Israel. Cananeu significa chafurdar na poeira. Amém? Você se torna comida para o inimigo, porque Deus ordenou que Satanás comesse pó. E é por isso que toda vez que você lava os pés sujos, o que você tira? Poeira. Quando está na palavra, não tem poeira. Quando você se banha, você sente que não quer se sujar. Amém? Não é uma questão de, não peque. Não é isso. É que depois que se banha, você não quer mais se sujar. Certo? Pastor, não sei do que você está falando. Eu não tomo banho. Se você não toma banho, não posso fazer nada. O seu vizinho está dizendo, agora eu entendo. Posso sentir o cheiro? Quando se lava, fica limpo. Se sente bem. Relaxado. Amém? É a lavagem com a palavra. Então, você está entendendo? Te mantém saudável. Também fisicamente. Como eu disse, sabe? Eu tive uma dor de cabeça naquele dia. Isso não é saudável. Certo? É um sinal. E muitas vezes a falta de água, estou falando de água espiritual, a palavra de Deus, se manifesta fisicamente. Se manifesta em sua mente. Morte na sua mente significa preocupações, pensamentos de morte, ansiedade. Você fica deprimido. Amém? É como se sua perspectiva ficasse sombria, escura, temperamental. Tudo que você vê é escuro. Jesus é especialista em transformar luto em dança. As lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Transforma nossa tristeza em alegria. E é por isso que no primeiro capítulo da Bíblia, diz, e foi noite e manhã o primeiro dia. Noite e amanhã o primeiro dia. A gente diz manhã e noite, manhã e noite. Deus diz noite e manhã, noite e manhã. Deus diz, tudo está sempre ficando mais brilhante. No que me diz respeito, está sempre ficando brilhante. Quando gasta tempo na palavra, pensa como Deus. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus é emocionante, te faz sábio. Sabe, o mundo valoriza a sabedoria, mas nem sabe como expressar. Eles olham para um bilionário que constrói foguetes e dizem, isso é sabedoria. E olham para isso, é sabedoria. Eles pensam que sabedoria é inteligência. Eu não estou falando que essas pessoas não são inteligentes, mas que sabedoria não é inteligência. Pode abranger isso, mas é mais do que inteligência. Sabedoria é saber as coisas antes que aconteçam. É uma intuição de dentro. Você sabe o que fazer, mesmo sem entender a lógica do que está fazendo. Amém? Sabedoria é sempre amorosa. Uma excelência moral. Às vezes, não há benefício em dizer a verdade, mas você diz a verdade quando vê alguém fazendo algo errado. Você deve falar a verdade. Você tem que ser honesto, mas você perde algo. Sim, você perde, mas há algo dentro de você que ama excelência moral. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Não é vital para a minha salvação, eu já sou salvo. Mas é como se fosse uma elevação moral. Amém? Um príncipe, andando na terra, deve agir como um príncipe, ou ele será desprezado. As pessoas esperam mais de um príncipe. Então, para o crente, toda vez que eu ouço algo que aconteceu com o crente, me sinto triste por causa do testemunho. Então é verdade, os crentes devem andar com elevação moral, devem amar a excelência moral. Nós tentamos o nosso melhor para sermos morais, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que a oferta de manjares, amém, era uma farinha fina. Farinha fina, que quer dizer o quê? Nada nela é grosso ou áspero. Não há nada
O caráter de Jesus era farinha fina, eu sou o pão da vida. A oferta de farinha é uma imagem de Jesus. Então você vê que em Jesus não há nada que seja saliente, mais proeminente do que outra coisa. Amém? Ou seja, quando ele tem amor e misericórdia, não é às custas da justiça. Sabe? Às vezes mostramos misericórdia e caridade às pessoas, mas é às custas da justiça. Dizemos, deixa pra lá, tem algo de errado, estão abusando das pessoas, não importa. Temos que amar as pessoas, amar uns aos outros. Não, amigo, você está aplicando mal. Essa parte se tornou proeminente. Em Jesus, seu caráter, sua excelência moral, nada prepondera isso. Não há nada que se sobressai. E uma boa qualidade como a misericórdia. E quando ele mostra isso, ela vai embora. E outra qualidade aparece. Trace sua caminhada. Cada palavra, cada ação que ele fez, emitiu uma fragrância como uma oferta. Porque colocava um incenso na oferta, para mostrar que a vida de Jesus, cada palavra, cada ação, emitiu uma fragrância para o Pai. E só ele pode apreciar. Ele é completamente lindo. Amém? Agora, muitos de nós não percebemos isso, mas fizeram alguns estudos sobre pessoas que são bonitos ou bonitas, e eles disseram que é porque nossos olhos olham para coisas simétricas. Procuramos coisas simétricas. Não quer dizer que você tem que ter olhos grandes. Se os dois são pequenos, são simétricos. Amém? Quando tudo é simétrico, é o que eles dizem. Procuramos isso, ou seja, tem um clamor por beleza em nossos corações. E de onde esse clamor vem? Amamos coisas lindas. Por isso queremos coisas bonitas. Queremos uma casa linda, queremos belos jardins e coisas assim, certo? Queremos beleza, porque quando olha para o mundo ele é feio. Mas o que está tornando ele feio externamente é, na verdade, a feiura moral. As pessoas enganam, trapaceiam. Então a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não é o que está acontecendo no mundo? Fake news acontecendo. Não importa de onde eles se formaram. Alguns deles são de universidades de prestígio, escolas de elite, grandes faculdades, mas estão enganando e sendo enganados. Então o que fazemos? Está acontecendo agora. Paulo escreve para Timóteo e diz, isso vai ser nos últimos dias. A resposta está no próximo versículo. O próximo versículo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Não é muito cedo para ensinar seus filhos a palavra de Deus. Faça-os memorizar o Salmo do Senhor, Salmo 23, o Salmo do Pastor. Faça-os memorizar o Salmo 91. Faça-os memorizar João 14, onde ele fala, a minha paz vos dou. Você não sabe quando o Espírito vai trazer isso para a vida deles. Eles vão fazer para te agradar, porque eles têm que fazer, mas é mais importante memorizar isso do que memorizar a tabela periódica. A palavra de Deus. Desde a tua meninice, Timóteo lembrava desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. É isso que o mundo procura. E eles valorizam isso. Assim como vemos na história de José. Faraó não era crente, mas Faraó valorizou muito a sabedoria de José. Mas ele não conseguia explicar. Eu só quero esse homem cuidando dos meus negócios. Tudo que ele toca prospera. Tem um resultado de shalom, um resultado de paz. Eu quero ele do meu lado. Se ele cuida do jardim, o jardim prospera. Imagina se eu tenho ele do meu lado, governando a terra, enquanto eu não faço nada. Amém? Imagina, foi isso que ele fez. O mundo procura sabedoria, não sabe expressar, mas procura sabedoria. Eles dizem, queremos gente de QI alto. Pode ter QI alto, mas sem sabedoria. E mostra que não há excelência moral.
Sucesso de caráter é mais importante do que sucesso circunstancial. Lembre-se disso. E é sucesso no caráter que muitas vezes dá origem ao sucesso circunstancial, mas não ao contrário. Sucesso circunstancial não significa sucesso de caráter. Mas quando você tem sucesso de caráter, você pode lidar com sucesso circunstancial. E você vai ser provado, como José foi. Seu caráter, ele tinha sucesso de caráter. E quando ele teve sucesso circunstancial, a esposa de Potifar o desejou. Ninguém estava na casa. Era do seu interesse agradar a esposa do chefe. Ela podia mexer pauzinhos. Ninguém estava em casa. Seus pais estavam longe, seus irmãos o venderam. Não tinha ninguém para prestar contas, exceto Deus. Ele disse a ela. Ele mencionou Deus para ela. Você sabe, quando é tentado pelo sexo oposto, no momento que fala Deus, toda a escuridão desaparece. Homens, sabiam disso? Quando uma garota flerta com você, você diz, minha esposa estava falando, e a mulher desaparece. Amém. Amém. Minha esposa perguntou certa vez, o que você fará se alguém flertar com você? E eu disse, eu vou dizer, olha para esse dedo, casado e feliz. Amém? Eu não perguntei para ela isso. Perguntei para o pastor Mark alguns dias depois. Depois te digo. Mas eu apreciei essa pergunta. Sucesso de caráter. Ele pôde enfrentar ela. Imagina se não tivesse sucesso de caráter. Ele iria sucumbir. Podia dizer, estou aproveitando os benefícios que a esposa do chefe me dá. Sim, por um tempo. De alguma forma ia voltar para ele. E Faraó, que tinha muitas mulheres, se soubesse disso, ia te colocar no comando de todo o país? Claro que não. O pecado te assombra. O pior de tudo, assombra sua consciência. Não pode ser ousado. Você tem medo quando sua consciência não está certa. Tem gente que não tem muito dinheiro, mas pode dormir feliz. Consciência limpa. E tem pessoas ricas que só podem comer uma refeição. Alguns estão doentes, nem podem comer direito. E eles têm as melhores refeições, só dormem em uma cama. Casa grande, uma cama. Mas será que dormem? Boa pergunta. Veja, eu não sou contra pessoas ricas. Eu só estou dizendo, não pense só porque as pessoas são ricas que estão aproveitando a vida. Que você quer ser rico como eles. Que quer isso para a sua vida. Não. Jesus disse, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem preço para isso. Amém? Se o seu chefe te demitir porque você disse a verdade, vai ter um chefe que aprecia a verdade. E, além dele, tem Deus, que vai te recompensar, porque você o serve. Amém? Amém? Você me entende até aqui? Eu amo vocês. Amém? É uma correção, mas com amor. Glória a Deus. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E a expressão que podem fazer-te sábio no grego é uma palavra. Sofizo, da palavra Sofia. Podem sofizo sábio. Podem sofizo. Fazer-te sábio com a sabedoria de Deus. Amém? Fazer-te sábio para a salvação. Novamente eu quero te dizer, a palavra salvação é a palavra sotéria. Em hebraico, Yeshua, familiar? É o nome de Jesus. Quando Jesus chegava, se tivessem gregos, eles diriam sotéria. Seu nome é sotéria, mas em hebraico, o nome dele é Yeshua. Aleluia! Então, quando você vê a palavra salvação, amém? É o substantivo de sozo. Mas muita gente pensa em salvação e sozo como apenas ser salvo do lago de fogo.
essa é a maior definição da palavra salvação que é usada. Amém? Porque temos que ter certeza que nosso destino eterno está seguro. É claro, mas a palavra salvação é tão rica como o Senhor. O nome representa a pessoa. O nome dele é salvação porque é abrangente. E a salvação andou curando todos os doentes. Então a palavra sozo é a palavra salvar, mantê-lo são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. É claro, o lago de fogo é destruição. Ele nos resgatou disso. Mas é mais do que isso. É resgatar de todo perigo e destruição. Amém? É também salvar um sofredor de perecer. Alguém que sofre de doença, tornar são, curar, restaurar a saúde. Isso é salvação. Salvação quer dizer curar, tornar são, restaurar a saúde. Eu já disse, vou falar de novo, que quando Jesus curou as pessoas, ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nas suas Bíblias diz, a tua fé te curou. A palavra ali, na verdade, é sozo, curou. Então, salvar é mais do que salvação do inferno. Sabia que você é salvo todo dia? Salvação. Amém? É por isso que a palavra de Deus pode te tornar sábio em todas essas áreas. Você pode receber e andar nisso. Não só salvação do inferno. Tem gente que diz, fui salvo do inferno, já sou salvo. Não, você não tem salvação na sua plenitude. Está salvo do inferno eternamente, glória a Deus, através de Cristo Jesus. Mas ainda há muitas áreas que precisa ser salvo. Quanto tempo vai demorar para possuir a sua herança e andar na plenitude da sua herança? Amém? Então há muito mais que Deus quer salvar. Amém? Salvação é o substantivo. Sozo vem de salvação. Essa palavra sozo, salvação é o substantivo, sozo é o verbo. Ok? Sotéria, sozo. Mesmo significado. Então a palavra de Deus pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Ah, então por isso que na minha pregação tem correção, tem repreensão, mas não condenação. Não há condenação. Quando repreende, você lava. Aí se vai a poeira. Lá vai mais poeira. E mais um pouco de poeira. O diabo ama poeira. Tá saindo mais poeira. Aleluia. Amém. A propósito, uma das maneiras mais fáceis de ver orgulho está na área da correção. Quando você corrige alguém, não condenando, condenar é diferente. Veja, você não condena seus filhos, você os corrige. Amém? Correção aponta para o problema. Eles sabem que você os ama. E porque eles sabem disso, você estabelece isso primeiro e depois os corrige. Corrige a ação, não a pessoa. A correção é ruim, mas a pessoa é boa. Justa em Cristo, mas corrige a pessoa. Assim como você pode corrigir um comportamento quando percebe que é justo. Você pode dizer, Joseph Prince, por que está fazendo isso? Isso é burrice. Não está certo. Amém? Você pode julgar. Amém? Você julga a ação por sua posição. Não ao contrário. Você não diz, fez uma burrice, você é burro. Você cometeu um pecado, então você é um pecador. O mesmo com seus filhos, você os corrige. Então, voltando aqui, diz aqui, divinamente inspirada. Eu amo isso. Vocês têm mais um tempinho, depois disso eu vou terminar. Amém? Você não percebe, mas está me dispensando. Toda a Escritura, diga toda. Não apenas uma parte,
Tem gente que acredita que algumas partes são inspiradas, outras não. Não, a Bíblia diz toda a Escritura é dada, escute, por inspiração de Deus. É o melhor que puderam traduzir. Mas literalmente no grego é a palavra theanustos. Thea é theos, Deus. Deus é theos, como em teologia. Theos no grego. Nustos, sopro. O sopro de Deus. Toda Escritura é o sopro de Deus. Posso fazer uma pergunta? Muito tempo atrás você era só um corpo. Deus te fez como um manequim. A propósito, essa jaqueta é de Benjamin Barker. Viu? Nas vitrines não há vida. Quando Deus criou Adão, era assim. Seu corpo não é você. E o que Deus fez? Em hebraico, ele vai pá, até a forma que é dito. Em hebraico, tem que expirar. Vai pá. Ele soprou no homem. E o homem se tornou alma vivente. Amém? Amém. Para o pastor Max seria, se tornou alma vivente. Amém? O pastor Lawrence seria, amém? Eu dou glória a Deus. Tenho que ser humilde. A vida do homem estava naquele sopro. Deus soprou no homem. É por isso, escute, que o homem não pode simplesmente desaparecer depois de morrer. Tem que haver um lugar para abrigá-lo, porque ele não é recriado, ele não pode estar no lugar da perfeição, porque ele tem pecado na sua vida. Mas tem que abrigá-lo, porque ele vive para sempre. Então no inferno se vive para sempre. Sofrendo. Então Deus nos ama tanto que ele enviou seu filho para morrer por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Imagina, quando passa tempo com a palavra, você pensa que está recebendo a palavra de Deus, as instruções. Não, é mais do que isso. Você está recebendo o sopro que te deu vida. No natural, a sua vida terrena, certo? Você recebe vida e quanto mais vida você tem, não esqueça, você está sempre permitindo que a morte entre, de certa forma. Mas quando passa tempo na palavra, não apenas se lavando, mas recebendo o sopro de vida. O sopro de Deus entra em você. Por isso a palavra de Deus é saúde para todo. A palavra é vida para você e saúde para todo o seu corpo. Amém? E permita que ela te ensine, te corrija e te instrua em justiça. Justiça não é fazer certo no Novo Testamento, é posição certa. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito é equipado, completo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? E significa um homem. Naqueles dias, um navio ia fazer uma jornada para outro país, nos dias de Paulo, e a palavra grega que era usada para equipar o navio com tudo que era necessário. O que quer que você tenha falta hoje, passe tempo na palavra e vai receber. Até mesmo na área da fraqueza, doença, você recebe vida e saúde. Amém? Amém? Isso te ajudou? Você foi abençoado? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ok. Cabeças baixas, olhos fechados. Amigo, se você está aqui hoje e você não entendeu tudo que eu compartilhei, está tudo bem. O mais importante é saber que Deus te ama e Ele enviou seu Filho para morrer por você naquela cruz. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E também sua casa. Se esse é você,
Faça essa oração comigo. Coloque sua confiança em Cristo que morreu por você naquela cruz. E Deus o ressuscitou dos mortos. Para declarar que, porque Jesus tomou seus pecados e Deus o ressuscitou, quer dizer o quê? Você agora não tem mais pecados imputados a você. O que Jesus fez foi por você. Se esse é você, onde estiver, faça essa oração comigo de coração. Diga: Pai Celestial, obrigado. Tu me amaste muito antes de eu te conhecer. E tu me amas a cada passo do caminho. Obrigado por seu filho, por não poupá-lo pelo teu amor por mim. Ele morreu por meus pecados, ele tomou meus pecados, eu creio nisso, mas no terceiro dia, quando tu me justificaste, quando tu me absolveste, tu ressuscitaste teu filho dos mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai, eu sou salvo. Sou altamente favorecido em Cristo. E de agora em diante, eu espero totalmente, em todos os lugares que eu for, que o favor de Deus vai cuidar do meu caminho. Onde quer que eu vá, bondade e misericórdia me seguirão, me perseguirão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique de pé. Glória a Deus. Levante suas mãos nesse lugar. Vamos acreditar em Deus por sua bênção essa semana. Você que está viajando, confie em Deus na sua viagem, até se for um país que já visitou. Não menospreze a bênção. O que não aconteceu pode acontecer no futuro, mas Deus estará com você. E é por isso que pronunciamos isso, não para te acalmar, mas para fazer que essas orações cuidem do seu caminho. Nessa próxima semana, igreja, que o Senhor te abençoe e a sua família. Onde quer que você vá, onde quer que esteja, o Senhor abençoe você e sua família. Bênçãos de Abraão sobre você. Bênçãos de Deuteronômio 28. Toda bênção espiritual em Cristo. Que o Senhor te guarde, te preserve e os seus amados. Ao longo dessa semana do perigo, dano, de toda infecção, toda doença, enfermidade, de todo perigo, dano e do poder do maligno. Que o Senhor te guarde. Creia nisso. Ele vai cuidar do seu caminho, vai brilhar na sua frente nessa semana. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre você e seja favorável com você. Espere o favor de Deus. Não esqueça essa mensagem. Todos os dias, espere o favor de Deus. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sua família e conceda a você e aos seus sua shalom, paz e plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.